Olá, aqui é o professor Francisco do Campus Marechal e eu vou resolver essa questão que caiu na prova da Canguru, nível S, e alguns alunos ficaram com dúvida, né? E a gente vai resolver visando uma preparação para a prova da UMIF, que vai acontecer no próximo domingo. Então é uma questão bem interessante, né? Envolve apenas lógica, não tem muita matemática. E a gente vai analisar as afirmações e ir entendendo a questão e destrinchando, né? Então ela fala o seguinte: Adão e Bruna tentam descobrir qual é a figura favorita de Carla, entre as figuras ao lado. Adão sabe que Carla disse a Bruna qual era a forma da figura, e Bruna sabe que Carla contou para Adão qual era a cor da figura. A seguinte conversa toma lugar. Adão: eu não sei qual é a figura favorita de Carla, e eu sei que Bruna também não sabe. E a Bruna diz: no começo eu não sabia qual era a figura favorita de Carla, mas agora eu sei. Por sua vez, Adão também fala: agora eu sei também. Qual é a figura favorita de Carla? Então essa é a questão. A gente vai começar a analisar as afirmações, né? E a partir delas a gente vai excluindo algumas possibilidades. Então agora a gente vai começar a fazer a questão a partir das afirmações que o enunciado nos dá, né? E aí a primeira afirmação é que Adão sabe que Carla disse a Bruna a forma da figura. Então a Bruna sabe a forma da figura. O que ela não sabe é a cor da figura. Então essa é a primeira informação importante que a gente tem que utilizar, né? A Bruna sabe a forma da figura. Outra informação que aparece no enunciado é que a Carla sabe que a Bruna disse ao Adão a cor da figura. Então o Adão sabe a cor da figura, ele não sabe a forma. Adão sabe a cor e Bruna sabe a forma, ok? A gente pode dar uma olhada nessas figuras aí, nessas figuras possíveis. A gente percebe que há dois quadrados, um quadrado verde e um branco. Há dois círculos, um círculo rosa e um verde. Há dois triângulos, um triângulo rosa e um branco. E há duas estrelas, né? Uma estrela verde e uma estrela branca. E há somente um hexágono. Então esse hexágono é o branco, né? Há somente esse hexágono. Então, Adão sabe a cor da figura e a Bruna sabe a forma da figura, ok? E aí a gente começa a analisar as afirmações, né? Adão faz uma afirmação, a Carla outra afirmação, enfim. Ou a Bruna faz a outra afirmação e assim por diante. Então, a primeira afirmação é de Adão. Adão diz: eu não sei qual é a figura favorita de Carla, e eu sei que Bruna também não sabe. Ora, o Adão sabe a cor e a Bruna a forma. Então, Adão só sabe a cor da figura e a Bruna sabe a forma da figura de Carla. Mas Adão diz com toda certeza que ele não sabe a figura, ele não conhece a figura de Carla, a figura favorita de Carla, mas ele sabe que Bruna também não sabe. Ora, se ele sabe que a Bruna não sabe a figura, com certeza, ele sabendo que a Bruna conhece a forma, então essa figura não pode ser branca. E por que não pode ser branca? Porque há uma figura branca que ela é única, que é o hexágono, né? Há somente um hexágono branco. Não tem hexágono rosa, nem hexágono verde. Isso quer dizer que se a forma fosse o hexágono, e a Bruna conhece a forma da figura, então se a forma fosse o hexágono, a Bruna conheceria a forma e, consequentemente, a cor também, já que há somente um hexágono e esse hexágono é branco. Isso quer dizer que essa cor não é branca, né? A cor da figura de Carla não é uma cor branca. Então,
o Adão conhece essa cor, ele sabe que essa cor não pode ser branca. Por quê? Se fosse branca, talvez essa figura fosse o hexágono. E aí, essa figura sendo o hexágono, a Bruna saberia que seria o hexágono branco. Isso porque a Bruna conhece a forma da figura. Então, a gente conclui, a partir dessa afirmação, né? Adão disse que ele não sabe a figura favorita de Carla, e ele sabe que Bruna também não sabe. A gente conclui a partir disso que essa cor não pode ser branca. Então, a cor ou vai ser verde ou rosa. Ok? Isso a gente exclui a partir dessa afirmação de Adão. Então, a cor ou é verde ou é rosa. Aí vem a segunda afirmação. A Bruna diz: no começo, eu não sabia qual era a figura favorita de Carla, mas agora eu sei. Então, essa afirmação dela implica dizer que ela saber que o Adão excluiu a cor branca ajudou também a Bruna, né? Então, a primeira afirmação, a de Adão, que excluiu a cor branca, ela fez Bruna descobrir a figura, já que ela conhecia a forma da figura. Logo, era uma forma que havia também na cor branca. Então, esse fato de a primeira afirmação de Adão excluir a cor branca ajudou também Bruna. Isso quer dizer que a dúvida de Bruna em relação à cor da figura, ela era entre uma certa cor, que ou era verde ou era rosa, e a cor branca. Isso quer dizer que a forma da figura que Bruna conhecia, né? A Bruna conhecia inicialmente a forma da figura, essa forma era uma forma que estava também na cor branca. Então, era uma cor que estava ou na verde ou branca, ou na rosa ou branca. Então, era uma cor que ela era possível também na branca, apesar de que a gente sabe que a cor não pode ser branca, a partir da primeira afirmação. Isso quer dizer que essa forma não pode ser o círculo. E por que não pode ser o círculo? Olha as figuras iniciais, né? A gente percebe que havia um quadrado verde e branco, havia um triângulo rosa e branco, havia uma estrela verde e branca. Agora, entre os círculos, havia somente um rosa e um verde, não havia um círculo branco. E a gente viu que, a partir dessa afirmação de Bruna, ela estava em dúvida entre uma figura que era branca ou verde, ou branca ou rosa, né? Logo, essa forma da figura não poderia ser o círculo, já que não havia inicialmente um círculo branco. Então, a gente exclui aqui o círculo. O círculo não é uma possibilidade, né? E aí, ao excluir o círculo, e sabendo também que a cor da figura não pode ser branca, a partir da primeira afirmação, a gente vai ter somente essas possibilidades. Então, as figuras que sobram são o quadrado verde, a estrela verde e o triângulo rosa. Okay? Então, resta agora encontrar, a partir da última afirmação, a solução para essa questão a partir dessas três alternativas que sobraram. Então, houve a primeira afirmação, a afirmação de Adão. Ele disse que não sabia, ele não conhecia a figura favorita de Carla, mas ele sabia que a Bruna ela também não conhecia, né? E a gente viu que a consequência disso é que a cor não poderia ser branca. Então, ou era verde ou era rosa. E aí, após essa afirmação de Adão, a Bruna, ela disse que no começo ela também não conhecia a figura favorita de Carla, mas que agora ela sabia. Então, a gente viu que a consequência dessa afirmação de Bruna é que a figura não poderia ser o círculo. E aí, utilizando essas duas consequências, a cor não pode ser branca, a forma não pode ser círculo, a gente chega somente a essas possibilidades. A figura ou vai ser o quadrado verde, ou a estrela verde, ou o triângulo rosa. Mas aí vem a última afirmação, a afirmação de Adão. Adão fala, agora eu também sei. Então, a Bruna disse que usando a afirmação de Adão, ela descobriu a figura de Carla, e aí o Adão, ao final, disse que agora ele também sabe. O que é que isso quer dizer? Ora, na afirmação anterior, né, ou no passo anterior, a gente viu que a Bruna excluiu o círculo, né?
excluir o círculo. Então, o círculo não era uma possibilidade, né? Nem a cor ela poderia ser branca, nem a forma poderia ser o círculo, né? E aí, excluindo o círculo, Adão faz essa última afirmação. Ele diz que agora ele também sabe qual é a figura favorita de Carla, né? Isso quer dizer que o fato de o círculo não ser a forma da figura ajudou Adão a descobrir a figura. Em outras palavras, o fato de a forma não ser o círculo determinou a figura. Então, se excluir o círculo entre as possibilidades da forma, ela determinou a figura, isso conclui que a cor ela só poderia ser rosa, já que inicialmente havia apenas duas figuras rosa, ou o círculo rosa ou o triângulo rosa, né? Então, essa exclusão do círculo, ela determinou a figura, né? Já que havia somente duas figuras rosa. E aí, a gente conclui que a forma da figura, a figura na verdade era esse triângulo rosa aí. Okay? Então, a alternativa E. E por que não poderia ser o quadrado verde ou a estrela verde? É que se essa cor fosse a verde, o fato de a Bruna excluir a forma círculo, ela não ajudaria o Adão a descobrir a figura também, já que ele ficaria ainda entre a estrela verde e o quadrado verde. Então, essa exclusão do círculo não ajudaria Adão. E ele não poderia fazer essa última afirmação. Então, ele só pode fazer essa última afirmação se realmente a figura fosse o triângulo rosa. E aí, realmente, excluindo o círculo rosa, ele teria apenas o triângulo rosa, já que inicialmente as figuras rosa eram somente o círculo e o triângulo. Então, de fato, a letra E, né? E é uma questão um pouco abstrata, um pouco trabalhosa, mas é bem interessante, né? E dá para fazer. É só a gente dividindo e analisando as afirmações, né? E chegando às consequências e, por fim, à alternativa correta.